Mas afinal, o que é o BPM? BPM, ou batidas por minuto, é uma escala usada para medição da pulsação do coração humano e também para o andamento musical. Ou seja, podemos dizer que o BPM se propõe em trabalhar com as velocidades rítmicas. Bom, mas afinal, como surgiu a escala BPM? A escala de batimentos por minuto tem as suas origens na medicina através dos estudos de frequência cardíaca. Mas historicamente falando, pode-se suspeitar que, sem dúvidas, os primeiros humanos já tinham notado que os batimentos cardíacos variavam, aumentando, por exemplo, durante o esforço físico. Mas, no entanto, as primeiras descrições escritas sobre frequência cardíaca são encontradas apenas nos escritos fragmentários do antigo médico e cientista Herófilos, que viveu por volta de 355 e 280 a.C. Mas afinal, quem foi Herófilos? Herófilos, como foi dito anteriormente, foi um médico e cientista grego. Ele nasceu na região da Calcedônia e passou a maior parte da sua vida adulta em Alexandria, local onde ele desenvolveu a maior parte de todo o seu trabalho. Herófilos também é considerado como um dos primeiros anatomistas da história. Ele publicou cerca de 9 volumes de todas as suas descobertas, na qual contribuiu muito para o desenvolvimento da medicina moderna. E uma das descobertas mais notáveis dele foi que ele demonstrou que as veias transportavam sangue e que elas eram diferentes das artérias, e que essas artérias pulsavam ritmicamente. Além disso, os fragmentos das obras do Herófilos sugerem também que ele foi a primeira pessoa a medir a frequência cardíaca, na qual ele fez cronometrando o pulso usando um relógio de água, na qual vocês devem estar vendo nesse exato momento aqui pelas imagens. Ele funciona basicamente da mesma forma como uma ampulheta, usando o princípio da gravidade. Esse foi um dos primeiros sistemas inventados pelo homem para medir o tempo. E foi dessa forma que Herófilos mediu pela primeira vez a frequência cardíaca. Mas aí você deve estar se perguntando, por que falamos sobre 200 anos antes de Cristo e logo em seguida já pulamos logo para o século XVIII? É porque foi só no início do século XVIII que a medição mais precisa do tempo permitiu avaliações mais quantitativas da frequência cardíaca. Floyd, um médico inglês, tem o crédito do inventário que chamou de Physician Pulse Watch, que nada mais é do que um relógio portátil que ele adicionou segundos e um botão para parar o relógio. Usando esse dispositivo, ele tabulou pulso e respiração sobre uma variedade de condições. Ele publicou suas descobertas em 2 volumes e se tornou defensor do uso do tempo do pulso, para que, em suas próprias palavras, possamos conhecer o pulso natural e os excessos e defeitos disso na doença. Após isso, já na década de 1960, ocorre um grande avanço na medição e precisão do BPM, pois é na década de 60 que começam a surgir as primeiras máquinas de eletrocardiograma. Com toda a tecnologia atual e estudos desenvolvidos, ficou extremamente mais fácil controlar os batimentos. Em dias atuais, somos capazes de medir o BPM até mesmo fazendo uso do smartphone. Mas vale lembrar que toda essa tecnologia não substitui os equipamentos profissionais de um hospital. Então, agora que o Rafa e o Everton falaram um pouco sobre a história da frequência cardíaca, eu vou falar um pouco sobre os BPMs na música, que é uma área onde essa medida é bem conhecida também. Acho que a maioria das pessoas conhecem um aparelho chamado metrônomo. Ele serve para marcar o tempo de uma música. E como que isso acontece? O número de toques que o metrônomo dá em 1 minuto é a quantidade de BPMs da música. Então eu vou mostrar aqui rapidinho como que se faz para medir isso em um metrônomo. Então, antes de tudo, a gente precisa entender o que é um compasso. Um compasso é a divisão da música em pedaços, é o espaço entre essas barrinhas. O primeiro, segundo, terceiro compasso. Esses compassos são identificados pela pulsação da música, ou seja, tem um pulso forte, seguido de pulsos fracos. Por exemplo, nesse compasso que é quaternário, ou seja, com 4 tempos, seria assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A primeira batida sempre é mais forte. Aí tem uma forma bem simples e rápida de medir os BPMs. É só colocar uma música para tocar por 1 minuto e contar quantas batidas fortes ela dá. Que nem aqui, ó, peguei uma música aleatória do YouTube, daí vou dar um play aqui e deixar ela tocando por 15 segundos só, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Daí eu vou contar quantas batidas fortes eu identifico nesses 15 segundos. Vou colocar um cronômetro aqui só pra me ajudar a contar. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, eu contei 10 batidas fortes. E como eu só contei 15 segundos e era pra contar 1 minuto, eu vou multiplicar esse 10 por 4. Pra ser como se eu tivesse contado por 60 segundos, né? Daí o resultado vai dar 40, obviamente. Aí agora eu vou multiplicar esse 40 por 4, porque esse 4 de agora se refere a um número de pulsos que tem no compasso, igual eu tinha falado antes, né? E o resultado vai dar 160 batidas por minuto, aproximadamente. Aí, se eu quiser ver se minha conta tá certa, tem um site que informa o BPM de todas as músicas, então é só eu pesquisar aqui. Deu 161 batidas por minuto. Assim como outras medidas, o BPM também tem uma variância, que é o erro de medida. E é isso. Espero que tenha dado de entender alguma coisa.